Hoje, no guia do Aquapaisagista, eu vou mostrar para vocês tudo sobre tendência de você montar um hardscape fora do aquário, de planejamento para um concurso ou até para a projeção de um novo tamanho de aquário de vidro, né? Com saudade dessa vinheta, né? Chama essa vinheta aí. Hoje eu venho mostrar para vocês esse estilo de planejamento de hardscape. Como vocês podem observar, esse hardscape não está dentro de um vidro. Ó, não tem nenhum vidro. Esse estilo de planejamento de hardscape, de projeção, ele já está sendo feito há algum tempo pelos aquapaisagistas da Indonésia. Eles já projetam e planejam seus aquários usando esse método, que consiste no seguinte: você usar uma chapa, pode ser do material que você queira, né? Desde que não seja um material que se decompõe, que seja do tamanho do display do seu aquário. Seria comprimento, né? Profundidade e altura, né? A altura pode ser que oscile, porque você pode fazer projeção com ele mais alto ou com mais baixo, vai depender também da altura do seu substrato, né? No caso aqui, o meu aquário ele tem 26 centímetros, esse aqui ele tem um pouquinho mais baixo, deve ter uns 22, mas quando eu colocar a camada inerte, eu vou erguer um pouco mais, que aqui, como não tem as laterais, ele acaba caindo um pouco a camada inerte. Daí vocês me perguntam, por que usar dessa forma? Primeiro, as vantagens são inúmeras, né? Você já tem uma projeção se você vai querer fazer um aquário nesse tamanho ou não. Trabalhar melhor a questão das rochas. Por exemplo, uma rocha nesse canto aqui, no vidro, o vidro estaria aqui. Para eu colocar essa rocha aqui, eu teria que fazer assim, para colocar. Aqui eu chego e já coloco ela assim. Ah, não gostei, dou uma angulada, verifico qual o melhor ângulo que tá. Aí já conta ponto. Segundo, praticidade. Terminou isso aqui, gostei, ficou na projeção que eu queria, a escala do hardscape tá certa, ficou interessante. Opa, então vamos introduzir isso aqui dentro do display que você já fez no tamanho disso aqui. Você pega e solta dentro do seu aquário. Você vai, lógico, vai cobrir isso aqui com areia, tudo, né? E vai dar os últimos retoques dentro do aquário. Se você quiser fazer uma projeção melhor, mais detalhada, tudo, você pode, por exemplo, até colocar um musgo, alguma coisa que seja, que você achava, acho que vai ficar interessante cobrir essa rocha aqui com musgo, né? Usa sua vassourinha também para arrumar. Opa, quero tirar essa areia daqui, essas pedrinhas que não tá legal aqui. Arrumar, fazer o caminho melhor, né? Hoje em dia se usa muito caminho, né? Projeção de caminho para dar essa noção de escala de primeiro e segundo plano, né? A terceira vantagem é a questão de você poder customizar esse hardscape. Isso eles usam muito lá, né, nos países asiáticos, que seria, por exemplo, a terminação dessa rocha não tá legal, então ela faltava um elemento, ou essa parte está muito lisa, faltava uma textura para ela. Como é que você vai fazer? Essa rocha, ela é quadrada, ó. Ela quase tem um pico, mas ela é quase que quadrada. Daí eu achei uma rocha parecida com ela do mesmo grupo e coloquei ela aqui para dar essa uma afinação nela aqui. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar uma cola, que nem eles estão fazendo muito lá, né? Coloca um pouquinho na base e daí você vai colocar na sua pedra. Espera um pouquinho, né? Vai secar ali. E você tem uma rocha customizada. Você pode fazer isso com raízes também. Você pode usar uma raiz aqui. Ah, eu queria colocar essa raiz aqui, mas é muito fininha. Ali não, você vai sumir. Mas por exemplo aqui na frente. Ah, é muito fininha essa raiz. Na hora que botar água vai boiar, vai flutuar.
Então o que você faz? A mesma coisa, passa, cola aqui na base dela e cola no ângulo que você quer. Ah, não gostei, não sei o que. Arranca, corta, faz o que você achar melhor. Usa músico para cobrir as áreas que você acha que precisa. Então a projeção desse layout para um concurso, ela é muito mais fácil, né? Até porque você também consegue projetar ele mexendo várias vezes nesse hardscape. Dentro de um vidro, além de você correr risco de arranhar o vidro e ainda ter que ter uma iluminação, às vezes o elemento não fica tão bom quanto você imaginou. Por exemplo, acho que a escala de algumas rochas estão muito grande para o tamanho que eu quero do aquário. Então, vamos tirar todas essas rochas, usar rochas menores. Seria isso. Ou não, acho que gostei, tá bom assim, acho que para amenizar vou usar musgo em algumas áreas. Então você tem essa facilidade de mexer aqui. Que mais de vantagens tem? Acho que a vantagem mais fácil é que é mais barato você projetar ele assim do que se já ter um vidro, né? Ter uma luminária, ter móvel, alguma coisa. Aqui eu estou usando uma banqueta, que também é um ponto interessante. A banqueta também ressaltar, você pode usar uma banqueta ou você pode usar uma mesa. E é legal você projetar esse aquário com a visão frontal que você tem dele, que você está idealizando, mas do ângulo que seria que você vai tirar a fotografia final. Esse ângulo é o que você tem que estar montando ele, ou seja, quando eu montei ele estava numa mesa, então ele estava mais alto, estava na altura dos meus olhos, então você consegue ter essa projeção para não cobrir nenhum elemento na hora da fotografia final, porque quando você está montando você consegue ver elementos interessantes no fundo, e na fotografia acaba não aparecendo. Todo aquele trabalho que você fez final de projeção acaba não aparecendo na fotografia. Então trabalhe sempre na altura que a sua máquina vai tirar a foto. Se você quiser fazer projeção com a máquina e olhando no display dela para verificar a altura se está certa, também é válido. Mas assim é um método que, além de você não poupar a sua câmera, você consegue já ter a projeção final que você quer. É lógico, né? Não tem uma projeção de... Tanto é que se for ver esses aquários de lá, você vai ver que não tem tanto substrato no fundo. É sempre planos baixos. Por quê? Porque eles estão fazendo nessas pranchetas. Se você quiser fazer isso, você pode usar alguma coisa para fechar essas laterais com 2, 3 centímetros, colocar mais areia, mais substrato para você poder fazer essa projeção. Ah, quero já usar assim final no aquário. Então já trabalhe da seguinte maneira, já pense as plantas que você vai usar, a flora que você vai usar. Ah, vou usar planta carpete na frente, então tem que ter substrato aqui. Vou usar plantas de caules no fundo, tem plantas intermediárias que não precisam de substrato. Beleza, só vamos fixar elas aqui. E assim por diante. Então já pensa no que você vai fazer. Ah, gostei disso daqui, putz, e agora não botei substrato. Você pode jogar um pouquinho por cima, usar fertilização líquida, ou desmontar, tira uma foto e remonte com substrato. Seria essa. Então pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Se inscreva aí no canal. Se vocês quiserem mandar alguma pauta pra gente discutir sobre algum layout também. E valeu!